As governamentais, vamos ouvir o homem, vamos ouvir o Montenegro. Metam like e subscrevam. Responder para já a reação do Luís Montenegro. Vamos acompanhar. Previsão estão naturalmente preocupados, apreensivos e também perplexos com o desfecho da votação desta moção de confiança. Nós tentámos tudo, mas mesmo tudo aquilo que estava ao nosso alcance para tentarmos, no âmbito do escrutínio democrático e parlamentar, conciliar a visão que o Parlamento e o maior partido da oposição têm no que toca a haver uma comissão parlamentar de inquérito que possa aprofundar ainda mais os esclarecimentos que já tive a ocasião de dar sobre a minha situação profissional e patrimonial, e o Partido Socialista manteve-se intransigente na sua proposta de ter uma comissão de inquérito prolongada no tempo, com isso querendo que a degradação política e todo o impasse gerado à volta da contaminação do trabalho governativo pudesse ser o mais longo possível. É nosso entendimento, e meu particular, que apesar de o país não perceber porque é que vamos ter eleições quando tem um governo que tem uma avaliação globalmente positiva por parte dos portugueses relativamente ao seu desempenho, num contexto de uma situação internacional muito complexa, incerta e exigente. Num contexto onde, felizmente, apesar desta complexidade e desta exigência, nós aparecemos como um país com estabilidade política até agora, com estabilidade económica, com estabilidade financeira, com condições para atrair, reter e desenvolver investimentos, com capacidade de dar esperança aos mais jovens para não terem de emigrar à procura de uma oportunidade. Como é que, neste contexto, se pode chegar a uma situação destas? E eu quero dizer às portuguesas e aos portugueses que nós não podemos estar aqui a qualquer custo e não podemos levar o país para um ciclo prolongado de degradação do debate político e de contaminação da capacidade do Governo em executar o seu programa. Só havia uma forma de nós termos uma possibilidade de evitar isso. Era conciliarmos a legitimidade do Governo perante o Parlamento, com a aprovação da moção de confiança, e realizarmos a Comissão Parlamentar de Inquérito. A aprovação da moção de confiança era o meio mais expedito para que a Comissão de Inquérito começasse desde já. E começasse nos termos e com o objeto que o Partido Socialista determinou, de forma potestativa, isto é, com a definição unilateral dos termos em que a Comissão podia funcionar. Da nossa parte, da minha parte, tive a ocasião de reiterar a minha disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que são necessários, de instar o líder do maior partido da oposição a poder declarar o que é que verdadeiramente quer saber, em que contexto, com que dimensão, em que prazo, em que método ou modalidade. Essa resposta nunca obteve eco, porque ficámos a perceber que o Partido Socialista não quer efetivamente as respostas. O Partido Socialista quer que a situação de impasse, de dúvida, de suspeição se prolongue para poder, mais à frente, eventualmente, pensando tirar dividendos políticos disso. Acabas de dizer que fez todas as tentativas. Não, quem sai fragilizado é sobretudo o país, e eu lamento profundamente que assim seja, mas um governo que não tem maioria absoluta na Assembleia da República, um governo que depende da legitimação também do Parlamento para poder executar o seu programa, quando essa legitimação está posta em causa, tem de ter a coragem e a própria humildade de pedir isso ao Parlamento. O Parlamento... Porquê é que não pediu antes e não fez Porque essas precisamente nós tentativas tentámos antes? conciliar a necessidade de ter um governo na plenitude das suas funções e com toda a legitimidade para executar o seu programa, com, como eu disse, a confiança institucional do Parlamento, não a confiança política, não a adesão política às políticas do Governo, conciliar isso com um exercício de esclarecimento
que tenha um contexto de previsibilidade e não de duração ilimitada. Aquilo que o Partido Socialista, propôs foi uma comissão de inquérito que não se sabia ainda quando é que iria começar, por um prazo nunca inferior a 90 dias. Nós que conhecemos bem este instrumento sabemos que em muitas ocasiões esses prazos são prorrogados, são dilatados. Nós tentámos fixar o final do mês de maio como o limite para podermos terminar este exercício. O objeto proposto pelo Partido Socialista é perfeitamente conciliável com 15, 30 dias de funcionamento da Comissão de Inquérito. Mas nós já fomos a um limite quase de 80 dias, até ao final do mês de maio. Ora, o Partido Socialista não aceitou nada daquilo que foi proposto, o que tem um significado político. O Partido Socialista não quer. O Partido Socialista quer o prolongamento, quer deteriorar, diferença é que 10 dias o ambiente político de maneira a poder um dia tirar partido disso. E, honestamente, como eu disse inicialmente, no dia 21 de fevereiro, quando aqui vim pela primeira vez para um debate da moção de censura do Partido Chega, se estiver, como está, em cima da mesa, um processo lento e prolongado de degradação das condições políticas e do exercício da função governativa, é preferível, apesar de ser difícil de explicar e de compreender por parte dos portugueses, é preferível que haja uma clarificação nos próximos 2 meses a termos 1 ano ou 1 ano e 3 meses de instabilidade permanente que pode deitar por terra o esforço de recuperação e transformação que nós vimos empreendendo há 11 meses esta parte. Deixou esta tentativa de diálogo com o Partido Socialista para o último dia, para o dia da moção de confiança? E aproveito também para lhe perguntar se está ou não arrependido de não ter explicado tudo num primeiro momento, no primeiro dia em que esta polémica saiu nos jornais. Nos últimos 15 dias, eu vim ao Parlamento discutir 2 moções de censura, nas quais dei as explicações que me foram pedidas. Depois disso, tive várias outras intervenções onde dei elementos acrescidos àqueles que já tinham sido facultados. Respondi ontem mesmo às únicas perguntas escritas que me foram dirigidas pelo Partido Chega e pelo Bloco de Esquerda. Perguntas essas que incorporavam também as dúvidas que o Partido Socialista tinha feito no espaço público. Honestamente, eu tenho repetidamente afirmado, e aqui reitero, eu creio que verdadeiramente as pessoas que falam em nome dos partidos políticos da oposição não querem os esclarecimentos porque nunca estão satisfeitos com os esclarecimentos. O próprio Partido Socialista e o seu líder, mesmo a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito, definiram para o seu objeto o apuramento da eventual violação das regras da exclusividade, do conflito de interesses, das obrigações declarativas, mas não escondeu, nem ontem numa entrevista que deu, nem hoje no plenário da Assembleia da República, que verdadeiramente o que quer é esmiuçar todo o funcionamento da empresa que eu criei quando estava fora da atividade política ativa. E eu não é que tenha nada de problema com isso, mas naturalmente vejo aí um objetivo escondido do Partido Socialista e do seu líder que não corresponde àquele que está escrito na sua moção, na sua proposta de comissão de inquérito. Por isso eu fiz a pergunta objetiva, direta e concreta que não teve resposta. Quais são verdadeiramente os esclarecimentos, os documentos que o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista quer aceder, em que modalidade e método e num prazo que seja razoável, que não amplie muito tempo esta dúvida, esta suspeição que é alimentada todos os dias por via das intervenções dos partidos políticos. Está ou não arrependido? O Ministro aqui a não responder à segunda pergunta da RTP sobre se estaria ou não arrependido de não ter fechado esta polémica logo no início, às 3 semanas, quando saiu a primeira notícia. O dia 30 de maio, como o dia limite para que os trabalhos da Comissão pudessem estar concluídos, tem um significado. O fixar de 90 dias para os trabalhos da Comissão tem outro significado. Eu não quero estar aqui a invocar a minha qualidade de ex-parlamentar, que fui durante 16 anos, para lhe poder responder objetivamente a essa pergunta, dizendo o seguinte: até ao dia 30 de maio, fixando isso
no prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, há tempo mais do que suficiente para se poderem dar todos os esclarecimentos e tirar as conclusões. Os 90 dias, na forma como normalmente as comissões parlamentares de inquérito decorrem no Parlamento, são suscetíveis não só de prorrogação, porque não têm um dia concreto para terminar, como de suspensão de funcionamento, e isso significa que a vontade política subjacente à proposta é a vontade de prolongar lentamente todo este ambiente que não é suscetível de dar ao Governo a capacidade para poder cumprir o seu programa com toda a sua plenitude em termos de exercício de competência. E eu devo ao país a responsabilidade, mesmo tendo de enfrentar, como sei que tenho de enfrentar, as dúvidas dos portugueses, as perplexidades com uma crise que não estava nos seus planos, que eu sei e compreendo que é difícil de perceber, mas eu devo ao país a minha obrigação de antecipar que estar 1 ano e 3 meses com um ambiente político degradado tem um efeito sobre a vida do país, das pessoas, sobre a capacidade de transformação muito maior do que aquele que decorre com a resolução da questão da crise política no espaço de 2 meses. Tentámos tudo para evitar que assim fosse. E tudo significava conciliar um prazo de esclarecimento com as condições para o Governo continuar a executar o seu programa. A proposta foi feita, eu há pouco não terminei o raciocínio, a proposta foi feita, repito, no encalço da discussão de 2 moções de censura e da prestação de esclarecimentos escritos às perguntas regimentais que me foram colocadas por 2 partidos da oposição, na circunstância o Chega e o Bloco de Esquerda. Sendo que as do Bloco de Esquerda só me chegaram às mãos na passada sexta-feira e, portanto, só foram passíveis de resposta durante o fim de semana. E era este o momento onde todos tinham a oportunidade de assumir a sua responsabilidade. Nós tentámos, a todo o custo, até à última hora, evitar a criação de eleições antecipadas no horizonte dos portugueses e da vida do país. Ao maior partido da oposição, como aos demais, mas ao maior partido da oposição, com os votos que tem e a representatividade que tem no Parlamento, foi colocada uma questão muito simples, que por um lado dissesse quais eram os esclarecimentos, qual era a metodologia e o prazo razoável para que eles fossem prestados, ao mesmo tempo que lhe estava facultada a possibilidade de, através até da abstenção, não era preciso o voto favorável, da abstenção, viabilizar a aprovação da moção de confiança e o início imediato da Comissão Parlamentar de Inquérito. Houve ainda uma outra possibilidade no decurso do debate, que era a Comissão Parlamentar de Inquérito ter um encurtamento do prazo para resolvermos mais rapidamente a situação e nós, Governo, retirávamos a votação da moção de confiança. Foi esta a proposta do Governo, foi a proposta que levámos até ao limite dos limites, praticamente absorvendo todo o prazo que... Desculpem só interromper muito rápido, 10 segundos. Marcelo recebe os partidos amanhã. Quinta-feira convoca o Conselho de Estado, hoje é terça, não é? Quinta-feira convoca o Conselho de Estado, sexta-feira provavelmente falará ao país. De passa-culpas, estou interessado em esclarecer os portugueses sobre a nossa posição e a partir de agora, naturalmente, estou empenhado em poder, nos próximos dias, fazer o esclarecimento junto de Sua Excelência ao Sr. Presidente da República e esperar todas as suas decisões e diligências com vista a podermos ultrapassar esta situação. Sr. Primeiro-Ministro, só uma dúvida para clarificar. Esta última proposta que fez, que ia até aos 60 dias, implicava retirar a moção de confiança ou mantinha na mesma a votos para deixar para pedir aos grupos e além até dos 60 dias e até ao final do mês de maio
para a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e, naturalmente, retirando a moção de confiança. Chegados Muito até obrigado aqui, e bom trabalho. voltaria a fazer tudo o que fez nestas últimas semanas? Não mais Ao menos aprendeu com os erros, sabem porquê? Porque o Primeiro-Ministro nunca teve propriamente esta postura de estar a falar constantemente e reiteradamente com os jornalistas da forma intensa e contínua que esteve no dia de hoje, principalmente agora. E ele já deve ter percebido que isso foi um erro da sua governação. Eu compreendo que ele se queira resguardar em determinado aspecto, acho que vamos ouvir o Pedro Nuno, mas ao mesmo tempo percebeu que se calhar estar tão calado pode ter sido um erro estratégico que levou à situação onde ele está enfiado neste momento.